Olá, vamos ao primeiro grupo de indicadores, que é os índices de estrutura patrimonial. Ora, os índices de estrutura patrimonial vão avaliar então a segurança, ou seja, como a empresa capta recurso para aplicar na instituição. Então, esses índices de segurança, normalmente na literatura, a gente costuma encontrar o seguinte, que esses indicadores de estrutura patrimonial, quanto menor, melhor. Ora, por que quanto menor, melhor? Porque se a gente está falando como a empresa se financia, de onde ela capta recursos para aplicar, que é a origem do recurso, que está lá no passivo, se é capital de terceiro ou capital do sócio, então, claro, quanto menos endividamento, quanto menos recursos de terceiro e principalmente recurso oneroso, melhor, porque a empresa estaria pagando menos juros. Mas a gente tem que relativizar essa afirmativa que normalmente está em toda a literatura quando se fala em estrutura patrimonial. Por quê? Eu quero te colocar, você como um gestor, a pensar. Vamos imaginar que você tem uma oportunidade de abrir uma nova unidade educacional na sua cidade. Só que para abrir essa nova unidade você vai precisar de R$1 milhão para alugar o imóvel, reformar o imóvel e mobiliar esse imóvel, fazer a campanha para começar então a matrícula dos alunos. Você precisa de R$1 milhão. Se você não tem esse dinheiro, mas sabe que o local onde você quer montar essa unidade é muito promissor e que com certeza vai ter muitos alunos. Aí eu te pergunto, você vai ficar com medo de pegar o dinheiro emprestado? Ora, então o endividamento nem sempre é ruim. O endividamento é ruim quando se aplica em algo que não vai dar retorno. Se eu pegar R$1 milhão para abrir uma nova instituição, uma nova unidade educacional, em que o resultado dessa unidade educacional vai gerar uma receita suficiente para pagar os custos, as despesas, e gerar um lucro que pague inclusive o principal mais juros desse R$1 milhão, mesmo que seja no longo prazo, nos 3, 4 ou 5 anos, por que não? Então, apesar da gente ver que esses indicadores de endividamento, quanto menor, melhor, isto é relativo. Porque se eu estou me endividando para aplicar em um projeto, em algo que vai dar retorno suficiente para isso, e a gente vai avaliar exatamente isso. Qual que é o retorno necessário para que você possa, para que vale a pena fazer um investimento desse. Mas nesse primeiro momento, eu quero só te deixar com essa ideia. Nem sempre endividamento é ruim. O endividamento é ruim quando você capta e não consegue aplicar em algo que vai dar retorno. Bom, quais são os indicadores então de estrutura que nós vamos estudar? Nós vamos ver então a relação entre fontes de recurso, o RFR, o endividamento geral, o EG, a composição das exigibilidades, CE, ou composição do endividamento também, algumas pessoas chamam de composição da exigibilidade ou endividamento, e a imobilização do patrimônio líquido. Então nós vamos estudar esses 4 indicadores de estrutura patrimonial. Eu vou te mostrar então agora o que significa cada um deles e como se calcula cada um deles. Bom, então está aqui, primeiro, índice de estrutura patrimonial, relação entre fontes de recurso. Ora, o que significa a relação entre fontes de recurso? Ora, a relação entre fontes de recurso estabelece a relação percentual entre os recursos de terceiro. O que seriam os recursos de terceiro? Olha o que está ali no slide. PC mais PNC. O que significa isso? Passivo circulante mais passivo não circulante, lá do balanço patrimonial. E os recursos próprios, que é o PL, patrimônio líquido, também lá do balanço, que são aplicados na empresa. Ora, olha a fórmula então, como se calcula essa relação entre fontes de recurso. Nós vamos pegar e somar o passivo circulante mais o passivo não circulante do balanço patrimonial e vamos dividir esse valor pelo patrimônio líquido. Quando a gente fazer essa divisão, nós vamos achar um índice que multiplicado por 100, nós vamos achar um percentual de participação dos recursos de terceira em relação aos recursos do sócio naquele ano na instituição. Então, esse é o primeiro indicador. O segundo indicador, que é o endividamento geral, nós vamos estabelecer uma relação percentual entre os recursos de terceiro. O que é o recurso de terceiro? Passivo circulante mais passivo não circulante. E os recursos totais aplicados na empresa. Quando se fala em aplicação de recurso, nós estamos falando então no ativo.
Então, no ativo total. Então, esse indicador de endividamento geral mostra o seguinte: quanto que a instituição pegou de capital de terceiro, ou seja, passivo circulante mais passivo não circulante, em relação a todas as aplicações, bens e direitos que nós temos na instituição. Esse indicador de endividamento geral vai demonstrar, então, quanto de todas as aplicações do ativo é financiada por recurso de terceiro. Tá vendo que depois que você entende a estrutura do balanço patrimonial, esses indicadores nos ajudam a entender como que a empresa, como a instituição está se financiando as operações. O próximo, então, é a composição do endividamento. Composição do endividamento compara o montante das dívidas de curto prazo com o endividamento total da instituição. Então, olha só como é que ficou a fórmula. Nós vamos pegar somente o passivo circulante, ou seja, as dívidas de curto prazo, e vamos comparar com as dívidas com terceiro total, ou seja, com o capital de terceiro, que vamos dividir pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. E depois vamos multiplicar por 100 para transformar num percentual. Ora, então, esse indicador vai mostrar para nós o seguinte: de todo o capital de terceiro que nós tomamos emprestado, quanto desse capital de terceiro está vencendo em curto prazo? Quanto que eu vou ter que pagar nos próximos 365 dias? Legal? Agora, vamos ao último indicador de estrutura patrimonial, que é o IPL, ou a imobilização do patrimônio líquido. A imobilização do patrimônio líquido demonstra quanto do ativo permanente, ou seja, o que significa o ativo permanente? Ativo permanente são aquelas aplicações, ou seja, lá dentro do ativo, as aplicações de caráter permanente. Quais são as aplicações de caráter permanente? É dentro do passivo não circulante, somente as contas de investimento, imobilizado e intangível. Então, para calcular esse indicador do IPL, eu vou precisar somar o investimento imobilizado e intangível, que vai ficar na parte de cima da minha fórmula, porque eu vou comparar as aplicações de permanente com o total do PL, do patrimônio líquido, ou seja, do dinheiro que o sócio colocou na empresa. Para que serve, então, o IPL? O IPL vai demonstrar para nós o seguinte: os investimentos que eu fiz em intangível, imobilizado e investimento, ou seja, aplicações de caráter permanente, máquinas, equipamentos, instalações, softwares, lembra disso? Que são as contas que estão dentro do investimento imobilizado e intangível, que são contas, os imóveis, né? Que são contas que demoram a dar retorno. Se quem está financiando, ou seja, se quem colocou dinheiro para financiar essas aplicações de caráter permanente, foi dinheiro do sócio. Qual a importância disso? Ora, o sócio pode esperar mais o retorno sobre esse dinheiro aplicado na instituição. Porque normalmente o recurso de terceiro, ele vai querer rapidamente o retorno desse capital. Então, as aplicações de caráter permanente, ela deve ser feita ou com recurso dos sócios, que é o PL, ou quando muito, com recursos de longo prazo, que seria o passivo não circulante. Que seria o quê? Um financiamento junto à BNDES, que tem longo prazo, taxas diferenciadas, que a gente vai poder, então, esperar o nosso projeto gerar recurso para poder fazer esse pagamento. Então, nós acabamos de ver, nesse grupo de estrutura patrimonial, acabamos de ver os 4 indicadores que nós vamos utilizar. Vamos primeiro ir conhecendo e depois, quando você for aplicar, você reveja esses vídeos sobre como a gente está explicando cada indicador. Ok? Daqui a pouquinho vamos ver o próximo.